Você já se perguntou qual é a origem e o sentido das leituras que ouvimos na missa? Você sabe como elas se relacionam com a nossa vida e com o plano de Deus para nós? A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus e como ela nos revela a sua vontade e o seu amor. Na primeira leitura, Moisés nos ensina que as leis e os decretos de Deus são a nossa sabedoria e inteligência perante os povos, e que devemos guardá-los e ensiná-los aos nossos filhos e netos. No Salmo responsorial, nós glorificamos o Senhor, que nos abençoa e nos fala através da sua palavra, que corre veloz pelo mundo. No Evangelho, Jesus nos diz que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, e que quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Vamos acompanhar juntos essas leituras e descobrir o que elas têm a nos dizer. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, vamos segui-la e vivê-la. Primeira leitura. As leis de Deus são o nosso tesouro. Vamos guardá-las e transmiti-las. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida, o antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje nos mostra que Deus nos deu as suas leis e os seus decretos para o nosso bem e para a nossa felicidade. Ele nos escolheu como seu povo e nos revelou a sua vontade. Ele quer que nós pratiquemos as suas leis e as ensinemos aos nossos filhos e netos, para que eles também conheçam e amem a Deus. As leis de Deus não são um fardo ou uma imposição, mas uma graça e uma sabedoria. Elas nos ajudam a viver em harmonia com Deus, com nós mesmos, com os outros e com a criação. Elas nos mostram o caminho da vida e da salvação. Elas nos fazem testemunhas do amor de Deus diante do mundo. Hoje, nós somos convidados a renovar o nosso compromisso com as leis de Deus, agradecendo-lhe por este dom e pedindo-lhe a graça de sermos fiéis e obedientes. Que possamos guardar as leis de Deus no nosso coração e na nossa mente, e vivê-las no nosso dia a dia, em todas as situações e circunstâncias. Que possamos também transmitir as leis de Deus aos nossos filhos e netos, educando-os na fé e na moral cristã. Que possamos ser luzes para o mundo, mostrando a beleza e a bondade das leis de Deus. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. O Salmo responsorial de hoje é um canto de louvor e de agradecimento a Deus, que nos abençoa e nos fala através da sua palavra. Ele nos convida a glorificar o Senhor, que reforçou com segurança as portas de Jerusalém, a cidade santa, e abençoou os seus filhos. Ele nos mostra que Deus envia as suas ordens para a terra, e a sua palavra corre veloz, criando e transformando tudo. Ele nos lembra que Deus anuncia a Jacó, o pai do povo de Israel, a sua palavra, os seus preceitos e as suas leis, que são um sinal do seu carinho e da sua aliança.
Ele nos faz reconhecer que nenhum outro povo recebeu tanto amor e tanta revelação de Deus como nós. Hoje nós somos chamados a cantar o salmo responsorial com fé e com alegria, reconhecendo as maravilhas que Deus fez e faz por nós. Que possamos louvar a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz, e que nos orienta e nos ilumina. Que possamos agradecer a Deus pela sua bênção, que nos protege e nos fortalece. Que possamos acolher a Deus no nosso coração, ouvindo e obedecendo a sua voz. Que possamos testemunhar a Deus no mundo, anunciando e vivendo a sua palavra. Evangelho. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Vamos imitá-lo e ensiná-lo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus nos diz que ele não veio abolir, mas cumprir a lei e os profetas. Ele é o centro e o sentido de toda a revelação de Deus. Ele é a palavra de Deus feita carne, que realizou tudo o que estava escrito e profetizado sobre ele. Ele é o cumprimento de todas as figuras e promessas do Antigo Testamento. Ele é o novo e definitivo Moisés, que nos deu a nova lei, a lei do amor. Ele é o novo e eterno Davi, que reina com justiça e misericórdia sobre o seu povo. Ele é o novo e supremo Isaías, que anunciou e trouxe a boa nova da salvação. Ele é o novo e perfeito Jeremias, que selou uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Ele é o novo e glorioso Daniel, que revelou os mistérios de Deus e o seu plano para a história. Ele é o novo e esplêndido Salmos, que rezou e louvou a Deus com todo o seu ser. Ele é o novo e maravilhoso Gênesis, que criou um novo céu e uma nova terra. Ele é o novo e magnífico Êxodo, que libertou o seu povo da escravidão do pecado e o conduziu à terra prometida. Ele é o novo e sublime Deuteronômio, que renovou a aliança e deu os mandamentos do amor. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Ele nos ensina a viver a lei de Deus não como um fardo ou uma imposição, mas como uma graça e uma sabedoria. Ele nos ensina a viver a lei de Deus não como uma letra morta ou uma norma externa, mas como um espírito vivo e uma norma interna. Ele nos ensina a viver a lei de Deus não como uma obrigação ou uma restrição, mas como uma liberdade e uma plenitude. Ele nos ensina a viver a lei de Deus não como um dever ou uma exigência, mas como um amor e uma alegria. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Ele nos convida a imitá-lo e a ensiná-lo. Ele nos convida a seguir o seu exemplo e a transmitir o seu ensinamento. Ele nos convida a obedecer à sua vontade e a anunciar o seu reino. Ele nos convida a amar a Deus e ao próximo como ele nos amou. Ele nos convida a ser grandes no reino dos céus, praticando e ensinando a lei de Deus. Que possamos acolher esse convite com fé e com gratidão. Que possamos viver e testemunhar a lei de Deus com fidelidade e com alegria. Que possamos cumprir e manifestar a lei de Deus com obediência e com amor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao final da reflexão da liturgia da palavra. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo e importante para a sua vida cristã. A liturgia de hoje nos mostrou a riqueza e a beleza da palavra de Deus, que nos revela o seu amor e a sua vontade. Nós vimos como Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, e como ele nos ensina a viver e a ensinar a lei de Deus. Nós vimos como as leituras se complementam e se iluminam mutuamente, criando uma unidade de sentido e uma dinâmica de diálogo entre Deus e o seu povo.
Nós vimos como o Salmo responsorial nos ajuda a meditar e a louvar a Deus pela sua palavra que nos abençoa e nos fala. Nós vimos como a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, e como devemos segui-la e vivê-la. Nós vimos como a palavra de Deus é um tesouro, e como devemos guardá-la e transmiti-la. Nós vimos como a palavra de Deus é vida, e como devemos acolhê-la e testemunhá-la. Que este vídeo tenha sido uma ocasião de graça e de crescimento na fé para todos nós, que possamos continuar a nos alimentar da palavra de Deus, lendo, estudando, rezando e partilhando as Escrituras Sagradas. Que possamos continuar a nos inspirar na palavra de Deus, seguindo, imitando, ensinando e anunciando Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. Que Deus os abençoe e os guarde. Até a próxima! A palavra de Deus é um tesouro. Vamos guardá-la e transmiti-la.